Já aumentou a quantidade de alunos, são 19. Bom dia para todos vocês que estão em sala. A aula, então, iniciando às 8h05. O conteúdo de vocês para a prova é cálculos estequiométrico e tabela periódica. Então, eu voltei um pouquinho em tabela periódica para continuar com cálculo estequiométrico. Lembrar que eu já passei uma lista com um exercício de cálculo estequiométrico e questões sobre como é a estequiometria, todas essas informações. E aí, então, eu fiz um slide para compartilhar com vocês essa revisão. E aí, nesse slide que eu fiz, um aluno me responde, por favor, se consegue visualizar o compartilhamento de tela, que é tabela periódica, um slide. Abre, gente. Um áudio aí. Sim, consigo. Tela preta com branco, eu não tô enxergando nada. Como? Esse eu não tô enxergando nada, esse preto com branco aí. Aonde? Esse quadradinho. Aqui dentro? É. Não, aqui dentro tem nada, não. É uma figura. Então, olha só. Tabela periódica. A tabela ela passou por algumas modificações, né? E Mendeleev foi o que a gente visualizou a primeira publicação da tabela periódica, num livro de química, em 1869. Bom, depois Moseley foi lá e fez a tabela periódica moderna, segundo o número atômico, e é isso que a gente utiliza. A tabela periódica atual, ela tem os seus elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico. Bom, você vai observar que na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, em cada linha daquela, se você for da direita para a esquerda, você vai ver os números crescendo. Então, número 1, lá na frente o 2, 3, e aí você volta que continua a numeração da tabela periódica. Por conta de quem? Por conta do número atômico. Então, é o número atômico que ordena a tabela periódica. A tabela periódica, o item 2, né, que tem a sua organização. Organiza em períodos horizontal, em linhas. Então, os períodos vão estar em linhas. São 7 períodos. As famílias ou grupos vão estar na vertical. São 18 famílias e 8 grupos. Então, aqui, os elementos representativos de transição que ficam lá embaixo, né? Aqui eu coloquei para vocês só uma tabela simples, só com a ordem de número atômico, ó, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa tabela ela está ainda incompleta. Por que eu coloquei ela aqui? Porque eu quero que vocês vejam somente essa informação aqui e o símbolo. Então, o símbolo do elemento, o número atômico do elemento. E outra coisa, a tabela periódica ela foi dividida por cores. Por qual motivo ela foi dividida por cores? Daniel Moraes. Daniel, pode abrir seu áudio para responder. Oi. Por qual motivo que a tabela foi dividida por cores? Separar os elementos? Separar os elementos. Isso, para categorizar os elementos, de acordo com hidrogênio, metais, todos os metais ficam da mesma cor, os ametais, aqui em amarelo, da mesma cor, então os semimetais e os gases nobres. E aqui tem os elementos que estão, os lantanídeos e os actinídeos, que estão separados da tabela periódica, porque senão a tabela ficaria imensa e eles são colocados exatamente nesse local. E cada categoria, cada classificação dos elementos apresenta uma particularidade. Os metais apresentam brilho metálico, conduzem corrente elétrica e são maleáveis. Os ametais não apresentam brilho, não conduzem corrente elétrica e fragmentam-se. Os semimetais apresentam brilho,
têm pequena condutibilidade elétrica e fragmentam-se. O hidrogênio, ele é um elemento atípico. Por quê? Porque ele possui a propriedade de se combinar com os metais, ametais e semimetais. Então, como ele se combina com todos e ele tem um comportamento diferenciado, ele está sozinho na tabela periódica. E ele tem uma coloração diferente de todos os outros elementos. Então, ele tem uma classificação própria. E os gases nobres, que a sua principal característica química é a sua estabilidade, ou seja, eles possuem pequena capacidade de combinar com outros elementos. Me dá um exemplo de utilização de um gás nobre. Qualquer aluno. Os gases, um gás nobre utilizado para alguma coisa que a gente utiliza. O hélio, para encher balão? Hélio para encher balão. Suzana, Daniel. Deixa eu anotar aqui. Quem mais? As luzes de neon, então, são luzes de neônio, né? E O gás hélio também. o gás hélio o quê? É? Então, esses elementos, a gente pode estar utilizando eles no nosso dia a dia também. Tem outros aí, a gente não comentou. Ok. A nomenclatura, então, dos elementos na tabela periódica. Família, você vai encontrar da 1 até a 18. Aqui eu coloquei algumas que é para mostrar para vocês que na família 1 estão os metais alcalinos, na família 2, os alcalinos terrosos, na 13, a família do bromo. Então, quando você falar a família do elemento, é porque eles todos vão seguir as mesmas características daquele elemento. Então, na família 15, a família do nitrogênio, família 16, família dos calcogênios, 17, halogênios, e a 18 dos gases nobres. E ainda tem uma outra classificação, onde você vai ver que são os grupos. Grupo 1A, 2A, 3A. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, e ainda tem os grupo B, que são os elementos de transição. Eu nem coloquei aqui, ando nisso. Agora, quando você pega uma tabela periódica, você vai olhar nela, você vai ver um número em cima, um número embaixo e uns numerozinhos do lado. Peguei aqui um exemplo, só que esse exemplo aqui não é o que a gente está usando na tabela, porque aqui em cima está o número de massa e embaixo está o número atômico. Tem que tomar bastante cuidado no exercício de que lugar que vocês estarão fazendo e olhar isso na tabela periódica, porque sempre vai vir um quadrinho explicando o que você vai identificar naquela tabela. Se a que eu passei para vocês e que é a mais utilizada, o número atômico está em cima e o número de massa está embaixo. Então, depende da tabela e da fonte, vai estar diferente. Então, aqui, o número de massa ele é representado pela letra A, o número atômico pela letra Z, e aqui qualquer elemento. Então, colocou um X para ser qualquer elemento. O número de massa é igual ao número de prótons, ou número atômico, que é a letra Z, número atômico, né? Então, massa é igual a número atômico mais nêutrons, que isso é igual a prótons, porque Z é igual a P, né? Mais o número de nêutrons. Então, aqui está explicando que outra coisa também, quando você vê que no estado fundamental, o número de prótons é também o número de elétrons, ou seja, Z é igual a P, que é igual a E. Então, você vai observar essa informação em muitos lugares. Z é igual a P, que é igual a E. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Então, se um exercício te pedir o número atômico e o número de massa de determinado elemento, e aí você vai olhar lá na tabela, vamos supor que era o magnésio.
Então, aqui, lembrando que ele te deu que é número atômico embaixo, número de massa em cima. Aí você vai, então, observar número atômico embaixo. Então, Z igual a P igual a E. O P vai ser 12, o Z vai ser 12 e o E também vai ser 12. Então, quando você fizer isso, você vai sobrar número de massa, que é o A que está aqui em cima, que é 26. Lembrar, então, que o número atômico aqui vai ser 12, né? Que também é o número de prótons e também número de elétrons, mesmo valor, 12. E aí sobrou o nêutron, que ele não está na tabela. Como que eu acho o número de nêutrons? Breno? Oi. Como que acha o número de nêutrons? Ah, não sei não, professora. Quem sabe, por favor? Que ele não está aqui. Então, eu tenho que usar essa fórmula para achar o número de nêutrons. Ele é a subtração dos dois, do A grandão. Exatamente. Então, essa informação, ela é do segundo bimestre do primeiro ano. Isso aqui você tem que saber. Então, o que é o número de nêutrons? Nêutrons é igual. Se a minha fórmula geral é A igual a Z mais N, quando eu passar o nêutrons para cá, eu vou ter, então, que A é igual a N é igual a Z menos A, né? Que aí você vai ter que pôr menos 1, que aí vai ficar A menos Z. N é igual. Qual é o valor de massa desse elemento magnésio que eu coloquei aí para vocês? Qual é o valor do A? 26. Menos o Z, que é 12. Quanto que é o N, então? 16 menos 12 dá 4, 14. Vamos olhar aqui, então. N igual a 14. Tem que lembrar disso. Não tem como você não lembrar dessa informação, tá? Aqui também foi colocado um outro exemplo. Esse aqui tá fácil. Tem como apagar a pessoa que fez o risco, por favor? Bom, se não apagar, eu encerro a aula. Aqui, então, ficou fácil, porque tem 20 de massa, 20 de número atômico, então tudo vai ficar 20. E a massa 40. O elemento cálcio, ele é super tranquilo para você identificar essa informação. Até aqui, vocês conseguem me informar, então? Era para conseguir, né? Conseguir me informar. O número atômico do elemento, o número de massa, o nome do elemento, o símbolo, a qual família o elemento pertence, a qual grupo, a qual período, as informações da tabela periódica, vocês também conseguem informar. E aí, então, com todas essas informações, eu vou pedir para a Nicole olhar na... eu estou compartilhando com vocês a tabela periódica agora? Não, agora tá. Então, eu vou pedir para a Nicole olhar na tabela periódica para mim, achar o elemento atômico com o símbolo Cu, e me falar desse número. Qual é o número de prótons? Que é igual a Z, que é igual a E. Qual que é? Nicole? Não vai responder, Nicole?
Bom, então deixa me ver. Suzana. Qual o número atômico do elemento Cu? A senhora falou que essa aí é diferente da outra, então o número atômico fica em cima ou embaixo? Em cima. 29. Então, número atômico, 29. Número de massa, Fabrício? Do mesmo elemento, Cu. (63). Ok, Fabrício respondeu lá pelo chat. Então, quando você observar aqui, ó, 63,5. Então, se tá... Professora, Oi, tá me escutando agora? quem é? É Nicole. Tô, aham. É porque eu não tava conseguindo ligar antes. Tá bom. Depois eu te pergunto de novo, tá? Tá. Então, quando vocês observarem que passar do 7, passou do 7 depois da vírgula, você já vai colocar um número a mais. Então, aqui, ó, 54,93, você já vai colocar 55. Isso aqui, você pode colocar o 54,93? Pode, mas dependendo das contas, não vai dar número quebrado. Então, você pode também converter para um número maior, tá ok? Vamos lá, então. Eu quero saber qual que é o símbolo. Pode responder então agora, Nicole. Qual que é o símbolo do elemento químico de número atômico 81? TI? Isso. Então, a gente vai ter lá o talho. Nome bonito para pôr num filho, olha, o talho. Número Tem uma atômico. menina chamada Tília. Tília. É. Aí, é bonito também, diferente, né? Aí, então, é mais ou menos isso. Vamos ver aqui outra pergunta. Quantos são os elementos da família 2A, Pamela? Oi? Quantos são os elementos da família, na verdade, da família 2? 6. 6, né? Então, eles estão aqui representados na cor laranja, ó. Então, são esses elementos aqui. Então, quando você for solicitado as questões, vocês vão estar observando exatamente o que está pedindo. Olha só, nesse aqui, ele está te falando nessa tabela, ela está te falando número atômico em cima, símbolo, o nome do elemento e número de massa embaixo. E aqui do lado, a distribuição eletrônica. Lembrar, então, que os períodos são observados em linhas, tá aqui, ó, 7 períodos observados em linhas, famílias observadas em colunas e os grupos também são observados em colunas. Nós temos, então, o grupo 3, até, começa no 3, depois o 1 e o 2 vem do lado de cá, mas vai do 1 até o 8, os elementos de transição, que são os que estão aqui embaixo na tabela periódica. Quanto à tabela periódica, eu acredito que aqui encerra esse conteúdo. Voltando, então, ao conteúdo para vocês de cálculo estequiométrico. Né? Compartilhei a tela com vocês agora. Sim. Slide. Uhum. Bom, do cálculo estequiométrico, vamos lá. Estequiometria. Vamos separar a palavra para ver o que significa.
significa stēchion, elemento, metron, medida. Então, estequiometria vai ser o estudo das relações quantitativas dos átomos, moléculas, massa e volume, dentro de uma substância que participam de uma reação. Bom, até agora eu voltei explicando para vocês quanto é os valores em cada elemento. Agora a gente vai colocar essas informações dentro de uma reação. Então, para isso, vocês precisam saber de uma informação, que é 1 mol, ele vale 6,02 vezes 10 a 23. Isso não muda, é esse valor fixo. A massa vai ser medida em gramas, 1 é o coeficiente, que vale 1 mol, e no CN... esqueci o nome agora. A sua classificação, eu não vou lembrar. A sua classificação, ela vai ser identificada como 22,4 litros. Então, essa informação de mol, vocês precisam saber ela. E na maioria das vezes, o exercício vem com esse valor de mol. O que, Milene, que você quer? Você colocou Milene Monteiro Silva, segundo A, mas o que você quer? Nada não, professora. Foi porque aqui na onde eu tô não dá para falar que eu tô no trabalho. Ah, tá. Aí eu só coloquei para avisar que eu tô aqui. Tá bom. Aí aqui, esse valor normalmente ele vem no exercício e a massa você tem que saber que ela é em gramas para fazer os cálculos, porque em algumas vezes você vai ter que fazer conversão de valores, vai vir em miligramas, você vai ter que transformar para grama, tá? Então, essas transformações aí, você já tem que saber fazer elas. Não é conteúdo desta aula, conteúdo que você já tem como informação precedente. Então, a primeira lei que a gente tem de conservação de massas é a de Lavoisier, que ele vai te dizer que as partículas iniciais, numa reação química, aqui nós temos, então, um elemento químico, outro elemento químico, que unido vai virar uma reação química, que vai virar uma molécula. Aqui, vocês têm, então, a partícula inicial de carbono, mais 2 partículas de oxigênio, que vai gerar uma partícula de carbono e 2 de oxigênio. Então, quando você pegar, quanto que é a massa do carbono? 12. A massa do oxigênio? 16. Professora, como que eu sei isso? Tem que olhar lá na tabela periódica e... Eita, peraí. Tem que olhar lá na tabela periódica e ver quanto que vale o valor da massa deles. Então, o oxigênio vale 16 só porque eu tenho 2. 16 vezes 2, 32. Quando eu somar o 32 com o 12, vai dar 44 gramas de CO2. Então, é esse valor aqui, é isso que é a lei de conservação das massas, que é a soma das massas dos elementos vai formar a soma da substância que se formou. Ok? Agora, a lei de Proust. A lei de Proust diz que as proporções, elas são constantes. Que quando você duplica a quantidade de átomos, duplica a quantidade de átomos, todas as massas também vão dobrar. Bom, isso é óbvio, né? Se você tem um valor de uma massa, se você dobrou, o valor dobra. E aí, essas são as informações das duas leis, das leis ponderais, né? As relações molares. Quando você tem, nessa equação aqui, você tem a proporção 1 mol desse elemento
3 mols desse elemento, 2 mols deste outro elemento. Então, em moléculas, eu vou ter, na molécula, eu vou ter, lembrar lá que o mol vale 6 vezes 10 a 23. Mas aqui eu tenho 3 mols, então eu vou pegar esse 3 vezes o 6 vezes 10 a 23. Então, vai dar 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. Aqui eu tenho 2 mols desse elemento. Então, em molécula, eu vou ter 2 vezes 6, 12 vezes 10 a 23. Em massa, quanto que eu vou ter? Então, eu vou ter que olhar lá, qual é o valor da massa desse elemento, do nitrogênio? 14. 14 vezes 2, 18, o valor dessa massa. Quanto que é a massa do hidrogênio? Ela é 1. 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. Então, a massa do hidrogênio é 6 gramas. A massa do NH3, então, a partir daqui, eu já tenho que somar a massa do nitrogênio, que é 14, mais a massa do hidrogênio, que é 1. Então, 14 mais 1 vezes 3, 14, 15, 16, 17, vezes 2, 34. Então, e o volume, que é aquela informação lá do CNPq. Então, aqui, você vai identificar esses cálculos. Aqui foi colocado direto. E aqui, você tem que saber, para fazer o cálculo estequiométrico, né? Conhecer a equação, ajustar os coeficientes e arrumar uma regra de 3. Armar uma regra de 3. Bom, eu quero que vocês façam o seguinte. Anotem essa equação. Anotem o que está se pedindo neste slide, né? Que é qual é a massa do CO2 em gramas que será produzida a partir de 10 gramas de mols de O2. Tentem resolver este exercício e poste. A aula de hoje não é para você postar o print, é para você postar a resolução deste exercício. Eu vou auxiliar vocês. Vou auxiliar vocês a iniciar esse exercício. Só isso, né, professora? Que precisa copiar e postar no aplicativo. Isso, para a aula de hoje é esse. Então, vocês vão identificar. Carbono vale 12, oxigênio vale 16, hidrogênio vale 1. A fórmula que ele me deu foi essa. Então, carbono vale 12. Oxigênio vale 16. Vezes 2. Então, 16 vezes 2, 32 gramas. Então, o CO2 deste exercício, o CO2, a sua massa, a soma das suas massas, vai ser igual a 12 com 44 gramas por mol. O CO2, ele vale esse valor. E aí o exercício está me falando qual é o valor, qual a massa do CO2 em gramas que será produzida a partir de 10 gramas de mols. Ou seja, quantos CO2 que você tem? Quantos CO2 que você tem? Quantos CO2 você tem nesse exercício, gente? 2. 1. Não é 2, né? CO2 só tem 1, ó. CO2 só tem 1. O2, O tem 2, mas o CO2 só tem 1. Mol. Então, olha só. Eu tenho 2 mols de O2 e eu tenho 1 mol de CO2. Não é isso? Ou não? Eu tenho 2 mols desse elemento e 1 mol desse elemento. Por que 2, professora? Olha aqui o 2 aqui.
Mas cadê o 1 aqui? Não tem. Então, você sabe que lá é 1. Ok. Daí, você vem resolvendo o exercício. Se 2 mols de O2 é igual a 2 mols de O2 dá 32, né? 2 mols de O2 igual a 1 mol deste aqui, né? Que é 1 vezes 44 gramas de CO2. Então, 2 mols de O2, ele tá me pedindo, no exercício, ele tá me pedindo 10 mols de O2 é igual a X. Isso você resolve por regra de 3. A nossa aula está encerrando, pessoal. Falta 1 minuto para ela encerrar. Daí é só vocês resolverem a regra de 3 e já está a resposta do exercício de cálculo estequiométrico. Eu vou cobrar somente um exercício de cálculo estequiométrico praticamente parecido com esse, na prova de vocês. Prontinho? Oi? Sim. Eu vou só voltar aqui. Pode postar o exercício mais tarde, né? Porque agora a gente vai ter que entrar em outra aula e tal. Pode sim, Não, beleza. Semana que vem eu mando, então. mais tarde. Mais tarde não é semana que vem, tá? Bonitinho. Deixa só eu tirar uma fotinha aqui. Então, pessoal, qualquer dúvida, quando vocês forem estudar, me perguntem, para que vocês não restem as dúvidas para a prova, tá? Então, de cálculo estequiométrico, realmente eu vou parar aqui. Não vou prosseguir, porque vou deixar para a gente nos encontrar em agosto e eu prosseguir esse conteúdo.